Fala galera, saudações tricolores, sejam bem-vindos ao canal Colossal Tricolor. Desde já que eu já peço, deixe o seu like, se inscreva, compartilhe, ative o sininho para mais notificações. Eu vou fazer uns comentários aqui sobre o jogo do Fluminense, né? Nova Iguaçu 2, Fluminense 3. Não tem muito assim o que comemorar. Foram 3 pontos? Foram. Foi uma vitória? Foi. Mas tem mais coisas para reclamar do que para comemorar, na verdade, né? Muito complicado. O primeiro tempo do Fluminense foi muito complicado, foi muito ruim. Nova Iguaçu até mereceu abrir o placar mesmo. No segundo tempo, o Fluminense voltou melhor. Aí conseguiu a virada, deixou o Nova Iguaçu empatar com um homem a menos. É um absurdo. O Fluminense não pode tomar um gol com um homem a mais contra o Nova Iguaçu. Mas aí no finalzinho do jogo, o Fluminense conseguiu a vitória ali, conseguiu um 3-2. Coletivamente, é complicado analisar assim no início da temporada, foi o primeiro jogo dos titulares, então não tem muito o que analisar ali coletivamente, é normal, o time tem que se ajustar ali ao longo dos jogos, por isso eu achei importante entrar nesse jogo com o time titular, porque domingo tem o clássico. Eu vou falar aqui mais alguns jogadores individualmente, porque eu acho importante destacar, é o que a torcida está cobrando, e eu acho que é o que a gente tem que falar aqui. Por exemplo, começando pelo Freitas. O Freitas não pode ser zagueiro titular do Fluminense. É um absurdo isso. É um absurdo isso. Foi um erro grotesco. Ali na saída de bola, o goleiro do Nova Iguaçu deu um chutão, ele foi matar no peito, escorregou, não sei o que ele arrumou ali, né? Os erros que a gente já conhece do Freitas, o Freitas maluco. Ele deu o gol ali pro Nova Iguaçu. Tudo bem que o outro zagueiro ali, o Ignacio, também tomou um drible desconcertante, né? Mas o grande culpado do primeiro gol foi o Freitas. Um absurdo. O Fluminense precisa de zagueiro para o início do Campeonato Brasileiro. É diferente do planejamento do Matheus Montenegro, que não quer zagueiro, que vai esperar o Nino até o meio do ano. O Fluminense precisa de um zagueiro para fazer companhia para o James. Não tem condições. Eu estou extremamente preocupado com a defesa, com a zaga do Fluminense. O Fluminense toma 2 gols de Nova Iguaçu. Aí vai jogar um jogo de Campeonato Brasileiro contra o Grêmio na estreia, vai jogar o clássico contra o Flamengo, o clássico contra o Botafogo no Campeonato Carioca, vai ter uma sequência complicada aí, só com James de zagueiro. É um absurdo isso. Porque o Freitas provavelmente vai ser titular no clássico, o Freitas provavelmente vai ser titular contra o Grêmio. Eu colocaria o Ignacio, porque ele é melhor do que o Freitas. O Freitas faz muita besteira no jogo. Então o Fluminense precisa de um zagueiro. Urgente, urgente. Antes do Campeonato Brasileiro começar. E falando também do Everaldo agora, é um absurdo. É um absurdo o Everaldo ser camisa 9 do Fluminense, a camisa 9 que já foi do Fred. É um absurdo o Everaldo ser camisa 9 do Fluminense. Ele não pode nem ficar no Fluminense. Quem dera ter a camisa 9. É um absurdo isso. É um absurdo. E outra, o John Kennedy esteve para sair do Fluminense. Imagina se o John Kennedy sai do Fluminense. Eles negociaram o John Kennedy. A gente teve a sorte que o John Kennedy não saiu. Você já pensou, pessoal? Cano machucado, John Kennedy fora do Fluminense e o Everaldo aí. Aí, fica aí, Everaldo, jogando aí no Fluminense, fica aí de titular como única opção do ataque. Imagina. Graças a Deus, John Kennedy permaneceu. A diretoria, ela pensa em vender o John Kennedy e não pensa em vender o Everaldo. Isso é um absurdo. Isso é revoltante. O Everaldo não pode vestir a camisa do Fluminense. Ele fez um gol? Não interessa que ele fez o gol. A torcida está insatisfeita com o Everaldo do mesmo jeito. Ele poderia ter feito 2 gols, 3 gols, hat-trick, gol de bicicleta. Mas você viu a quantidade de gols que o Everaldo perdeu? O Everaldo perdeu pelo menos 3 gols feitos. 2 no primeiro tempo e aquele pênalti que o Canal bateu, o rebote, ele isolou aquela bola. É inacreditável, ele perdeu 3 gols feitos. Ele fez mas perdeu 3 gols feitos. O Fluminense poderia não ter vencido a partida por causa dele. Então é um absurdo, não dá mais, Everaldo não dá mais. É um absurdo. Ele tem que sair do Fluminense já. E o Fluminense precisa comprar um camisa 9. Na minha opinião, tem que comprar 2. Um ali pro banco de reservas e um para ser titular absoluto. Tem que ser já. É para já. Tem que sair Everaldo e tem que vir um jogador novo. Antes do Campeonato Brasileiro começar. Porque é o que tá aparecendo aí que vai acontecer, que o Everaldo vai ser titular no Clássico, vai ser titular no Campeonato Brasileiro e a gente não pode aceitar isso. Temos que cobrar a diretoria. Tem que vaiar toda vez que ele entrar em campo, tem que vaiar. Porque a cada gol que ele fizer, vai ser mais difícil, a diretoria vai dar desculpa, vai falar, ele tá fazendo gol, tá dando certo. Não. Everaldo não tem condições.
Canóbio. Vou falar aqui sobre o Canóbio também. Eu não sei o que acontece, se o treinador ali, no caso Max Cubeiras, ele deu uma direção de quem ia bater o pênalti, o Ganso ali em campo, o Ganso em campo, o René em campo e o Acosta em campo, e quem pega a bola para bater o pênalti é o Canóbio. Desde que o Canóbio perdeu aquele pênalti ridículo contra o Vasco, ridículo, ele eliminou o Fluminense naquele jogo. Ele eliminou, foi culpado ali da disputa de pênalti. Aquele pênalti ridículo que ele bateu. Ele nunca mais poderia ser o batedor do Fluminense. Pelo visto, ele é o batedor oficial do Fluminense. O Ganso em campo, o batedor de pênalti. A Costa em campo, o René que até bate bem. E colocaram o Canóbio para bater o pênalti. Cadê o comando do Fluminense? Tem comando, não tem comando? O Ganso tinha que chamar a responsabilidade também. O Ganso, a Costa, não sei. Tinha que chamar a responsabilidade para bater aquele pênalti. O Canóbio não pode jamais ser batedor oficial do Fluminense de pênalti. Como é que pode? O Ganso bate falta, mas não bate pênalti. Um absurdo isso. Um absurdo. O Canóbio é absurdo, é impressionante. Eu já me irritei já com o Canóbio desde o ano passado e agora perdeu outro pênalti. Está me irritando ainda mais o Canóbio. E aí, para completar, Kevin Serna é o nosso bagre favorito. Ele fez 2 gols ali, foi decisivo na vitória do Fluminense, como ele foi decisivo em 2024, nos livrando do rebaixamento. Na minha opinião, um jogador importante que deve continuar no Fluminense. É impressionante essa diretoria. Um monte de jogador bagre que deve ser dispensado, eles querem vender os jogadores que são importantes para o elenco. É inacreditável. O Fluminense nem deveria ouvir a proposta do Boca Juniors, nem deveria colocar em questão, conversar sobre Kevin Serna. Nem deveria. Eles deveriam falar, não, o Kevin Serna é nosso, é um jogador importante para o elenco e a gente não deseja negociar o jogador. Mas eles vão ouvir a proposta. É um absurdo isso. A diretoria está brincando com o torcedor. Jogadores que são úteis para o elenco, eles querem negociar, e jogadores que são bagres, são horrorosos, que a torcida odeia, eles querem permanecer no elenco. É inacreditável. São essas impressões que eu tenho sobre a partida. Vamos para um clássico decisivo contra o Flamengo. Tem muitos ingredientes. Eu vou gravar um vídeo sobre isso. Ative as notificações. Tem muitos ingredientes sobre esse jogo do clássico contra o Flamengo. É um jogo importantíssimo do Campeonato Carioca. E entrar com o Everaldo, entrar com o Freitas, é um absurdo. Não pode. Eu acho que, na minha opinião, o Zubeldia, não sei se ele vai voltar, ainda não está confirmado. Mas se o Zubeldia voltar, ele tem que entrar com o John Kennedy de titular. Pelo amor de Deus. O John Kennedy é um cara que gosta de jogar contra o Flamengo, faz gol no clássico, é o caçador de urubu, né? O nosso urso. E ele tem que entrar como titular. Everaldo não pode ser titular de clássico contra o Flamengo, nem pode ser camisa 9 do Fluminense. E nem Freitas pode entrar. Tem que entrar com o Ignacio e com o John Kennedy. É obrigação. Zubeldia, por favor, não deixe o torcedor maluco antes de começar a partida. Então, esse é o pós-jogo de Nova Iguaçu e Fluminense. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva, curta, compartilhe, ative o sininho. E vamos para cima do Flamengo. Vamos vencer esse clássico, porque ganhar Fla-Flu é normal. Vamos para cima, porque o Fluminense